Atenção, passageiros do voo 1429 com destino a Brasília. Embarque autorizado no portão 7. Alô pessoal, alô ouvintes, tudo bem? Hoje iremos bater um papo com o nosso amigo Sérgio Santos da Full Time Tour do Rio de Janeiro. Então, Sérgio, vamos lá para a primeira pergunta. Fala para mim e para os nossos ouvintes, como é que você começou no turismo? Da onde surgiu a ideia de você começar a trabalhar com turismo? Bom dia. Então, inicialmente começou com uma viagem minha, uma época ao exterior. Eu morei alguns anos na Europa e lá trabalhei com turismo, trabalhei na parte hoteleira, melhor dizendo. Cheguei a fazer alguns serviços como guia também. Ia voltar para o Brasil, fui começando a me interessar pelo turismo. Trabalhei no aeroporto Santos Dumont para uma agência de viagem corporativa, fazendo embarque de passageiros. Depois me matriculei na Estácio de Sá, onde fiz o curso de turismo e hotelaria, no qual me formei. E depois abri uma empresa de representação e agência de viagem também, na qual eu desenvolvo até hoje essa função. Pô, beleza, maravilha então. Mas me diz uma coisa, aí essa empresa que você abriu agora, o que que você faz? Onde é que fica? Como é que funciona? Fala um pouquinho pra gente como é que você desenvolve esse trabalho. Então, a nossa empresa fica com a sede na Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Nós já existimos desde março de 2009. Nós trabalhamos especificamente com representação. Representamos oficialmente a Sanchatu, que é uma operadora especializada em Caribe, situada em São Paulo, uma operadora de 25 anos de mercado, com um baita know-how. E nos tornamos especialistas há muito tempo já com eles, que trabalham, operam esses destinos, então acaba que a gente também já tem aí uma especialização melhor, né, nos destinos de Caribe, América Central e adjacências. E temos outros parceiros comerciais também para viagens de outros destinos. Nosso foco, o nosso cliente é o agente de viagem. A gente procura trabalhar sempre para o agente de viagem e oferecer para eles o melhor pacote para o exterior, para qualquer lugar que ele queira. Essa aí é a nossa função, esse é o nosso dia a dia. Interessante. Então, a agência de viagem, o agente de viagem, quando quer falar com você, deseja algum produto, principalmente para o pessoal que está aí no Rio com você, não precisa de ligar para São Paulo, eles podem falar diretamente com você que vai ter o mesmo serviço, a mesma qualidade, mesmo atendimento, mesmo preço. É isso? Exatamente, Christian. Exatamente isso aí. A gente tem toda a estrutura aqui no Rio para oferecer ao agente de viagem esta operadora perto dele, entendeu? As cotações, todo o apoio, toda a logística e principalmente dentro da parte comercial, nós entregamos material, não só material online que é enviado semanalmente pelos e-mails, pelo WhatsApp, pelas mídias sociais e todas as plataformas digitais disponíveis, mas também material físico que ainda existe, né? Tem muita loja no centro da cidade, principalmente na Zona Sul ali em Copacabana, na Zona Sul de Niterói, tem muita loja que ainda trabalha ainda com aquela folheteria que a gente chamava antigamente. E para divulgar os destinos, a gente deixa um espaço para a gente de viagem colocar o seu carimbo e algumas vezes a gente faz até algumas lâminas específicas, né, alguns folhetos específicos quando pedem. E então a gente está sempre aí para dar esse suporte, comparecendo sempre nas feiras, as feiras de turismo tem no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Então a gente está sempre aí procurando estar próximo ao agente de viagem e também fazendo alguns eventos, algumas capacitações. Fizemos uma em início de dezembro da República Dominicana, íamos fazer agora uma de Cuba, mas com esse problema da pandemia tivemos que dar uma freada, né? Vamos esperar para ver quando vamos remarcar isso. E assim a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho para fortalecer e capacitar cada vez mais o agente de viagem. Entendi, bem bacana isso. Mas vamos para a segunda pergunta então, Sérgio. O que que acontece? Você falou que em Portugal você começou a trabalhar na parte de hotelaria, trabalhou como guia, mas você começou como? Você fez algum curso lá? Alguém te indicou? Como é que você começou
por lá com o turismo lá em Portugal? E outra coisa, você acha necessário o profissional se qualificar ou você acha que tentando a sorte também dá certo? E se você tem alguma dica do que ele deve, como ele deve iniciar esse processo de qualificação? Excelente pergunta, Christian. Então, eu quando fui para a Europa, eu não tinha pensamento nenhum em trabalhar com turismo. Eu fui para estudar inglês, estive na Inglaterra, depois eu estive em Portugal, Espanha, eu fui e precisava trabalhar. E calhou de eu começar a trabalhar aí com bar, boate, hotel e assim foi. E nos hotéis eu fui conhecendo brasileiros e eu, por sempre, porque eu gostei muito de história, e eu começava a conversar com eles, indicar alguns lugares para eles, essas coisas assim. E com o tempo eu fui ver, eu estava trabalhando assim informalmente de guia. Sem ser guia formado e ainda não sou, não me formei nisso. Entendeu? Minha qualificação é turismo e hotelaria dentro da faculdade que eu fiz. Agora, em relação, que eu acho até mais importante, a essa questão de qualificação, é extremamente importante, cada vez mais capacitado o agente de viagem, melhor vai ficar o serviço, melhor vai ficar a confiança que ele vai passar para os passageiros, entendeu? A credibilidade dele no mercado vai aumentar, dele da agência de viagem, que está só agregando valores. Inclusive nessa guerra cibernética que nós vivemos hoje em dia, né, com a gente de viagem sofrendo, perdendo venda aí nas plataformas digitais, entendeu? Então, quer dizer, aquela coisa bem mecânica. Então, é importante, é interessante o cliente ter um agente de viagem, um personal agente de viagem, que costuma dizer. E ele, obviamente, tem que estar qualificado, tem que estar moldado para isso. Até num momento como esse que nós vivemos de pandemia, momentos de socorro, pessoas aí em trânsito, nos aeroportos, coisas assim, dessa esfera. Então, é importante ele cada vez se qualificar e se atualizar com o mercado que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, como você disse, além da qualificação, até para quem já é qualificado, é essencial que as pessoas, agente de viagem, o profissional do turismo, na verdade, sempre se atualize, correto? Então, você tem alguma dica? O que você acha que ele deve fazer para poder sempre estar atualizado? Olha, no momento, com o decorrer da pandemia, né, tem muitas empresas aí, muitas agências, até freelancers mesmo, pessoas informais, fazendo aí algumas lives, algumas operadoras e agências de viagem, principalmente operadoras, pessoal de rede de hotéis, fazendo também aí algumas lives, alguns treinamentos com essas ferramentas online. Nesse momento é bem interessante, sim, é bem interessante porque é uma maneira não só de passar o tempo, né? Nessa época que nós estamos vivendo, passando por isso, mas também está se qualificando e está se atualizando. E novos destinos vão entrando, novas tendências, a gente tem que ver o mercado como é que vai ser. Então, a questão, o próprio Sebrae, o Senai, Firjan, esse pessoal normalmente se junta para fazer alguns cursos. A BAV costuma promover também, fora os seminários que existem ainda no treinamentos, capacitações que existem nas feiras, isso tudo quando voltar ao normal, voltará obviamente. Sempre tem que estar antenado, tem que estar atualizado com as tendências do mercado. Entendi. Mas você, a operadora, a empresa sua de representação também fornece, oferece capacitação para os agentes de viagem em algum momento? Eu sei que você falou que em dezembro teve um, mas isso é regular ou como é que funciona? Sim, nós fazemos aí várias capacitações sem datas marcadas, assim, mas acontece bastante. A gente procura, inclusive, juntar os fornecedores para fazer uma coisa bem interessante, uma coisa mais completa, mais compacta, entendeu? Juntamos os parceiros, por exemplo, uma rede hoteleira, uma companhia aérea e às vezes uma seguradora de viagem e nós como operadora, quer dizer, nós estamos qualificando o agente de viagem diretamente com o produto que é vendido, que é o pacote de viagem, onde ele agrega todas essas esferas, entendeu? Então fica assim uma coisa bem completa, fica assim algo bem interessante. E fora os outros cursos, às vezes cursos até mais necessários, como o Galileu, nós já oferecemos para os nossos funcionários, alguma coisa ligada à plataforma digital de reserva para hotelaria, para serviços terrestres, coisas dessa natureza. Mas me diz uma coisa aqui, você é sempre sério assim
Ou normalmente, se você for alguma agência de viagem, o pessoal vai te ver mais sorridente. Você visita a agência de viagem, você visita o seu cliente? Como é que você faz? Visito agência de viagem quase todos os dias, inclusive fora do Rio de Janeiro. E sempre sorrindo, né? Sempre trazendo comigo um sorriso, batendo papo com a agente de viagem, conversando, falando de futebol também, falando do meu Vasco e vários assuntos, não só no turismo, uma coisa assim bem bacana, um papo bem bacana. E a ideia é trazer o agente de viagem para próximo e fazê-lo como um amigo de dia a dia, ir pro happy hour, tomar um chopp. Isso tudo faz parte do contexto também, né? Mas me diz aqui, Eva, como é que você disse que quer ficar próximo próximo da agente de viagem, mas você dizendo que é vascaíno, eu acho que não dá certo não, será? Dá certo, dá certo. O Vascaíno, ele tem a abertura, ele tem a entrada, melhor dizendo, em qualquer lugar. Ele é sempre bem-vindo. Ah, isso aí. Já percebi que você é um cara bem otimista. Então, me diz que vamos deixando o futebol de lado, me diz uma coisa. Esse momento atual da pandemia inspirou algo novo para o trabalho? Veja bem, Christian, eu a princípio, eu estou explorando ainda algo que eu estava passando muito para os agentes de viagem. Algo que eu penso bastante. Por quê? Porque o agente de viagem hoje, você sabe, ele tem um concorrente desleal que é a internet, tá? Esses sites aí que estão, e muitos deles mentirosos, que não honram. Então é um concorrente muito ingrato, é um absurdo. Então eu procuro dizer a eles o seguinte: invistam em coisas diferentes. No nosso caso, o que eu posso oferecer ao agente de viagem para ele oferecer para o passageiro dele? Viagens de experiência, explorar. Por exemplo, o passageiro escolheu o México, que é um destino bem bacana, bem interessante. Primeira coisa, quando se pensa em México, o que é? Exatamente, Cancún. Então é o seguinte, passar por passageiro, já que você está indo ao México, por que não conhecer outros lugares? Aí começa, Cidade do México, a capital, uma cidade que tem toda aquela questão cultural, museus, toda aquela pegada. A parte cultural deles também, que trabalha muito com a cultura maia. Ele pode conhecer a Basílica de Guadalupe, ele pode conhecer os principais sítios arqueológicos maias do país, ele pode fazer uma experiência indo no ginásio, assistindo a luta livre, que é muito requisitado lá, que é muito comum. Ele pode ter a experiência com vários shows e eventos, inclusive ao ar livre dos mariachis. Ele pode conhecer a cidade de Puebla, é uma cidade que fica próxima ali, poucos quilômetros, é uma cidade pequenininha, simpática, colonial. É uma igreja que dizem que tem 365 igrejas católicas, ou seja, uma igreja para cada dia do ano. Enfim, ele tem diversas opções. Ele pode ir ao outro lado, a costa pacífica do México, conhecer a Riviera Nayarit, que está entrando no cenário agora, entrando por Puerto Plata. Então ele pode fazer várias outras coisas dentro de um país só, de um destino só. E assim vai. E assim ele pode fazer em Cuba, que é o nosso carro-chefe. Ele pode fazer isso na República Dominicana. Então é uma coisa que a gente já trabalha isso já há um tempo. Agora, em época de pandemia, tem outro problema também aí, essa alta do dólar, né? Então acho que a gente pode também tentar virar o leme um pouquinho para o outro lado, buscando aí coisas aqui no país, tem coisas interessantíssimas para se ver. Eu vou fazer até uma live aí com um parceiro da Chapada Diamantina. A gente está tentando aí ver outras opções também do turismo nacional. Pode explorar também a parte de cruzeiros, entendeu? Então a gente tem que criar coisas e continuar aí pensando, desenvolvendo e imaginando o que pode ser feito para acrescentar, para melhorar, né? Entendi. O algo novo não é fixo, na verdade, ele está sempre, todos os dias, a gente tem que, não só pela pandemia, né, mas todos os dias a gente sempre atualizando, inventando e criando diferenciais para poder conquistar o nosso cliente. E eu ia te perguntar, a próxima pergunta seria isso, sobre como se diferenciar. Mas você até deu algumas dicas aí, informação sobre como se diferenciar referente a destino principalmente, mas você tem algo a acrescentar referente a isso? Como o profissional do turismo se diferenciar nesse momento? A gente tem que sentir o mercado pós-pandemia, ver como é que vai ficar, porque ninguém sabe como vai ficar.
Retomada vai ser quando? Não se sabe. A parte financeira é uma coisa que preocupa muito também. E hoje já começa a preocupar mais do que antes. Antes só se falava da Covid em si. Então tem a parte financeira, a parte econômica, como é que vai ficar a estrutura hoteleira no país, fora dele, porque foi um problema universal, a questão das companhias aéreas, tarifas para o ano que vem que ainda não tem. Então, quer dizer, isso tudo eu acho que vai ser analisado aí caso a caso, vai ter que ser visto aí com o passar do tempo, as adaptações e ter esperança e por enquanto acreditar e se qualificando, pensando, botar a cabeça para trabalhar e essa interação aí que você está fazendo também é de grande valia, porque isso aí vai puxar informações, vai puxar aí, principalmente ideias, inovações, que um vai passar para o outro. Né? Um vai escutando, vai passando para o outro, vai agregando, vai somando. Eu acho que o nosso mercado, assim como os demais, deve realmente se juntar nesse momento aí. A gente tem que ver também a questão dos cancelamentos, que existem, são inevitáveis, né? Parece que existe mais remarcação, é melhor, óbvio, mas tem que ver a questão também dos cancelamentos, como é que vai ser feito, a parte financeira, a saúde financeira da empresa, das agências, e de todo o trade, né? Todo o trade. E vamos inovando, vamos pensando e acima de tudo, ter fé. Torcer por dias melhores, né? Realmente ter fé nessas horas é muito importante, ser otimista sempre, e é o que eu digo sempre, não desistir jamais. Mas não só essa, mas já passamos por outras crises também, em alguns outros momentos, o setor de turismo normalmente é afetado por essa questão que você falou, principalmente cambial. Esse ano tá horrível, realmente, tá muito ruim. Mas me diz uma coisa, você já pensou em desistir do turismo em algum momento da sua vida, depois que você começou a trabalhar com turismo? Não, nem pensar. Desistir do turismo, nem pensar. Não vou dizer jamais que a gente não sabe o que a vida traz pra gente. Mas eu penso em continuar e aumentar o leque, porque o turismo ele é muito abrangente, ele te dá várias opções, ele tem várias ramificações. Então eu pretendo sim aumentar mais ainda e ter mais intensidade ainda no setor de turismo. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito principalmente dessa parte comercial, de estar junto fazendo visita, estar junto com a gente de viagem, gosto mesmo disso. E nem pensar em desistir, né? Isso aí vai só fortalecendo a gente. Eu acho que toda crise sempre deixa um aprendizado. Eu não vou dizer que essa deixa um legado porque tem pessoas morrendo. Então seria totalmente desconfortável usar essa palavra. Mas ela deixa sim um aprendizado, um momento de reflexão. Acho que não só no turismo, mas os setores agora eles vão se unir, vão ver várias coisas que de repente não enxergavam antes disso, várias outras possibilidades, oportunidades. Vão ter tempo para pensar, ainda tem isso, não falta tempo agora. E união também, união, isso também serve para a sociedade, no dia a dia, para a família, para todos. Eu acho que o Covid ele vai deixar isso aí é esse lado positivo da coisa, se é que posso dizer, positivo num momento como esse. Nós passamos, como você falou, várias outras turbulências. O turismo, enfim, ele enfrenta coisas assim, né? Dessa, dessa situação de, por exemplo, vulcão, guerras frias que tem por aí, guerra civil, melhor dizendo, e situações adversas, catástrofes, e, enfim, tivemos aí também gripe suína, gripe aviária, essas gripes todas aí, H1N1, ebola, a violência no dia a dia, violência no Brasil, por exemplo, país passando por momentos de crise, impeachment, estado de sítio, mas com certeza a Covid ela foi pior do que isso tudo, é algo totalmente novo, inusitado. E por isso que está sangrando mais, a ferida está mais aberta. Mas, enfim, vamos esperar e torcer e praticar tudo que nós estamos aí pensando e conversando entre si. Me diz uma coisa, você falou do futuro, na verdade é meio complicado falar do futuro, porque realmente ainda a ferida, como você mesmo disse, ainda está aberta, ainda estamos nesse momento de pandemia, ainda está tudo muito incerto, mas se a gente for, vamos dizer assim, otimista, sendo otimista,
Você tem alguma, imagina assim, como vai ser o futuro, o que vem por aí, referente ao mercado, como vai ser, como agir, após toda essa problemática que está acontecendo? Então, rapaz, tem que esperar, não tem jeito. Eu acho que agir com responsabilidade, com determinação e talvez inovação, bem provável, né? Porque vivemos tempos difíceis e diferentes. O turismo ele é mutante também, tem essa vantagem, ele se adapta com o que acontece no dia a dia, ele se adapta a essas situações desfavoráveis, entendeu? Eu acho que temos que, aí eu volto a repetir, né? Eu volto a dizer, a gente tem que continuar aí na fé e se qualificando e aguardando para saber o que mais vai virar pela frente. Eu fico esperançoso por dias melhores e espero depois conversar contigo novamente aqui falando da retomada no mercado, falando de coisas boas. Eu tenho certeza que tudo ficará bem, sim. É isso aí, se Deus quiser, tudo vai ficar bem. Me diz aqui, Sérgio, se algum agente de viagem, alguém do turismo, alguém queira falar contigo, como é que a pessoa entra em contato com você, os nossos ouvintes? Você tem e-mail, Instagram, WhatsApp, o contato da operadora, da representação? Como é que faz para falar contigo? E aproveito também para deixar um grande abraço para a doutora Anísia Chagas, doutora Anísia, que é a advogada oficial da Full Time Tour. Um abração e diz aí, Sérgio, passa pra gente o seu contato. Então, grande Christian, vale a pena sim, sempre deixar o contato aqui, meu WhatsApp 21 96491 6494. A gente está refazendo aí o nosso site, o nosso Instagram também. O meu pessoal é @chagassantos77. O da Full Time a gente está refazendo, inovando algumas coisas. Obrigado pelo abraço, obrigado por passar a mensagem aí para a Anísia. E próximo bate-papo aí, quem quiser, é só me chamar, que a gente troca a ideia e ver se aparece aqui no Rio de Janeiro para a gente tomar aquele café. Dependendo da hora, né? Se for mais tarde, a gente já começa na cerveja. Então, um abração para você, irmão. Tudo de bom, se cuida aí, fica em casa. Abraço. É isso aí, grande Sérgio Santos. Agradeço pela entrevista maravilhosa e obrigado pela participação. Para você que está gostando do meu trabalho, dê uma conferida no link do descritivo e entre no site do Apoia-se, Agentes de Viagem. Se você precisar de ajuda e informações sobre o destino Cuba e Egito, liguem para mim, pois sou especialista nos destinos. Muito obrigado a todos, que Deus te abençoe e até a próxima. Oh, thank you.